Olá, seja bem-vindo. Está começando agora, aqui pela TV Universitária, o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre impotência sexual. É que, segundo pesquisas, muitos jovens entre 18 e 28 anos têm o hábito de utilizar estimulantes sexuais, medicamento que, se usado de forma indevida, pode causar dependência e uma série de problemas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a farmacêutica Tereza Paula Jabor, o médico urologista e sexólogo Dr. Luiz Mauro Coelho e Tereza Cristina Martins, que é psicóloga. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Doutor, em que casos o estimulante sexual é indicado? Essas medicações elas são indicadas para aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade em obter a ereção ou, às vezes, em manter a ereção durante a relação sexual. Essa é a indicação primordial dessa medicação. Você pode ter uma indicação, vamos dizer assim, do ponto de vista biológico. Por exemplo, uma pessoa, eu vou falar diabético, mas isso não é para todo diabético, tá? Um diabético de longo prazo, de evolução de 20, 30 anos, ele pode ter um problema de inervação ou de uma vascularização e precisar de usar essa medicação. E você tem outras pessoas que têm uma dificuldade de ereção, que é de fundo estritamente emocional, vamos dizer assim, de maneira geral, psicológico. Essa medicação também tem uma indicação muito boa. Então, enfim, a indicação dela é para as pessoas que tenham dificuldade ou em obter a ereção ou em manter a ereção. E nos casos dessas pessoas que, mesmo saudáveis, utilizam o medicamento por recreação, para experimentar, igual a gente vê muito, né, no caso dos jovens? A gente vê bastante isso. Os jovens, a gente tem notado assim, que ultimamente eles passaram a usar mais essas medicações. Esse termo de recreação é usado também pelo adulto, né, de 40, 50 anos, que não tem problema de ereção, mas ele quer fazer uma farrinha maior, ele quer prolongar um pouco mais o contato com a parceira, ele acaba usando. Agora, o que tem acontecido, né, é que os jovens, né, nessa faixa etária aí de 18, 20 até 28 anos, 26 anos, parece que estão aumentando o consumo dessas medicações e, na realidade, para essas pessoas, na grande maioria das vezes, não existe uma indicação formal para que ele use. Ele está usando isso com outro objetivo, né? Certo. Tereza, eu estava olhando alguns dados que 50% das vendas desse medicamento em Uberlândia são para os jovens. Como é que é essa procura? Sim, tem aumentado bastante, né? Principalmente finais de semana, né? Épocas de festa. Então a gente vê que tem uma procura grande assim, por jovens nessa faixa etária por esse tipo de medicação. E é um medicamento acessível, né? É acessível, né? Não precisa de receita. Não precisa de receita, então compra facilmente, além dos preços terem caído muito, né? Hoje está bem mais fácil, né, de estar comprando esse tipo de medicação. Certo. Tereza, do ponto de vista psicológico, né? O que isso pode afetar? Esses jovens já estarem usando esse medicamento tão cedo, né? Às vezes sem precisar. A questão é que o desejo, né, fica comprometido, porque a pessoa ela passa a ter o acesso, então ela a qualquer momento ela pode ter uma ereção, né? O que não tem muito a ver com o desejo em si, da maneira como as coisas aconteciam naturalmente. O problema, mais físico, né? Assim, é mais físico. O problema é que hoje as coisas assim estão muito do ponto de vista do desempenho. E até mesmo, se a gente perceber culturalmente, até as músicas hoje ouvidas, né, pelos jovens têm essa coisa. Eu vou pegar não sei quantas, né? Então, tem essa motivação. Então, parece que o jovem, ele quer dar conta disso, e isso não é uma demanda específica dele. De repente, é uma demanda que vem de outras esferas, uma demanda social, e ele se sente na obrigação de atender esta demanda, né, que vem aí do social mesmo. O complicado disso é que o que era para ser natural, a coisa do desejo, ela passa a ser comercializada, medicalizada. E aí esse jovem, ele passa a criar uma dependência emocional e psicológica desse medicamento. O que seria possível dele conseguir sem nenhuma medicação, ele passa a precisar daquela medicação para conseguir. O que gera uma insegurança também, né? Gera uma insegurança muito grande e até uma ansiedade. A gente tem que falar da questão da ansiedade, né? É importante, porque fica ansioso
e aí não relaxa, aí já pega a medicação para poder lidar com isso de uma maneira mais rápida e resolver o problema, sendo que, na verdade, ele está criando problemas. Eu vejo assim, eu acho que esses jovens que estão usando essas medicações nessa quantidade, a gente poderia assim, pensar em 3 âmbitos, né, como ela estava dizendo. Eu vejo assim, eu acho que tem uma pressão do grupo, do adolescente, né, 18, 20 anos, ele tem uma pressão do grupo que todo mundo tem que fazer, a competição entre eles é grande, né, quantas eu peguei, quantas eu beijei, quantas eu fiz, né. Então, essa pressão, acho que induz o indivíduo a ele se obrigar a manter contato sexual com alguém. Um outro fator, eu vejo, é que a imaturidade com que essas pessoas estão indo para uma relação sexual, se você for ver, pega aí 30, 40 anos atrás, quando começava a namorar, o que você tinha? Você beijava, fazia não sei o quê, não tinha tanto a intimidade, entre aspas, não era tão grande como é hoje. Hoje, em menos de, sei lá, numa balada, o sujeito pode ir para a cama com quem ele conheceu. Então, a imaturidade de se entender o que está acontecendo entre as duas pessoas num contato sexual, eu acredito que isso está trazendo uma insegurança muito grande, porque está trazendo um certo desempenho. Olha, eu tenho que ter orgasmo, a pessoa tem que ter orgasmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso não está muito bem esclarecido para essas pessoas. Então, essa medicação vem cobrir essa insegurança, né, de como é que eu vou ter o meu desempenho durante o ato sexual. E o fator, como a Teresa também falou, a questão do preço. Né, um comprimido desse, até 2 anos atrás, custava 20, 25 reais, 30 reais. Hoje você compra por 10, 8, 7 reais um comprimido desse. Então, esses 3 fatores, na minha maneira de ver, acho que vieram contribuir para que essas pessoas pudessem usar isso com mais volume, com mais frequência. Que, né, tem até pais que ficam orgulhosos né, do filho começar já mais cedo, né? Na verdade, os colegas incentivam, às vezes os pais, a mídia, muita pressão, né? Muita pressão, né? Vídeos eróticos, é muita coisa muita coisa para o sujeito entender que aquilo ele tem que fazer na hora do desejo, que é difícil para um adolescente entender o que é isso, né? Ou na hora que ele estiver pronto emocionalmente para aquilo. Porque a gente vê muito jovem que tenta ter uma relação sexual e que é normal, é esperado para todo homem ter falhas de ereção, né? Não é todo dia que você está bem com a sua cabeça, que você vai ter uma ereção legal. O sujeito acha que é o fim da vida. Como que eu estou com 20 anos e não consigo ter uma ereção, né? Isso para eles é o fim do mundo. E como não tem essa maturidade para suportar isso, para procurar alguém que possa explicá-lo, médico, psicólogo, sexólogo, sei lá, que possa ajudá-lo, ele vai para o remédio que é mais fácil. Ele não depende de ninguém, ele vai lá, toma um remedinho dele e pronto. Mas isso, a médio prazo, vai trazer consequências não muito boas. Parece que hoje as mulheres estão assustando um pouco, bastante, né? Os homens, bastante. Né? Já desde cedo, bastante. Elas estão muito... Eu acredito assim que o sexo ele está muito banalizado. Muito banalizado. E a sexualidade ela é comprometida com isso, porque a sexualidade, né, o Dr. Luiz também pode falar com bastante propriedade, ela é muito mais do que sexo. Muito mais. Só que hoje, do jeito que as coisas caminham, sexualidade é igual a fazer sexo. E quando isso não acontece, é como se não tivesse acontecido nada. Então, o beijo não vale nada, uma boa conversa, abraçar todas, trocar carícias, isso é igual a nada se o ato sexual não for consumado. Então, isso é muito complicado. Na verdade, né? Os jovens querem ser adultos antes do tempo, mas, na verdade, estão agindo com a maior infantilidade, né? Porque a cabeça não acompanha, né? Esse termo sexualidade, né, que a doença foi introduzido por Freud, né, há mais de 100 anos, ele não é entendido até hoje, né, onde você envolve não só a questão sexual propriamente dita, mas envolve afeto, envolve vínculo com a outra pessoa, né? E isso ninguém olha muito para isso. Eu acho um dos grandes problemas, não só do jovem, o jovem acho que está talvez entendendo um pouco errado, mas mesmo do adulto mais velho, é de tratar a sexualidade como uma genitalização. É como se houvesse só pênis e vagina que tivesse que atuar. Né? Você não tem mais nada no seu corpo, você não tem outras áreas que você pode ser estimulado, você não tem uma boa conversa, você não tem um bom abraço. Né? É essa banalização, né? E isso vai ficando essa coisa assim que eu tenho desempenho. Quantos que eu tenho que fazer hoje? Quantos beijos que eu tenho que dar? Quantos abraços eu tenho que dar? E infelizmente as meninas, por verem os meninos fazendo isso e entre eles isso tem um valor, me parece que elas estão começando a achar que esse valor também serve para elas.
E se esquecendo que o feminino funciona completamente diferente, né, do masculino, e não deveriam ser nunca tentar se juntar no sentido de fazer igual. Cada um se respeitar, né? Eu acredito que teria uma vivência um pouco mais feliz do ponto de vista sexual, do ponto de vista amoroso, né? Tá certo, obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre estimulantes sexuais. Doutor Luiz, o que essa medicação pode trazer a longo prazo, né, para esses jovens ou para o adulto mesmo? Tá. Essas medicações estão em uso no mundo inteiro há mais de 12 anos que elas estão sendo usadas. Se não me engano, o sildenafil já foi usado mais de 7 milhões de comprimidos no mundo, né? Uhum. E o que se tem de pesquisa de ver efeitos colaterais e problemas sérios é muito pouco, A contraindicação formal das medicações é o uso com nitrato. Nitratos são algumas medicações que se usam para hipertensão, para alguns problemas cardíacos, que se usa essas medicações que têm nitrato. Você não pode usar as duas medicações juntos. Essa é a contraindicação formal dessa medicação. Outras não têm bebida alcoólica, comida, remédio para colesterol, enfim. Outras medicações não se tem uma contraindicação. A formal é medicações que têm nitrato. Então, o adulto mais velho que usa medicação ou para pressão, né, para hipertensão ou para algumas doenças do coração, tem que olhar na bula, lá está escrito se tem nitrato. Ou perguntar para o seu cardiologista se ele pode usar. Esse é o grande perigo. E assim, o conceito impotência sexual. A gente, como o senhor falou, né, alguns jovens às vezes acontece uma vez e ele acha que tem algum problema. Quando é que existe um problema, seja ele jovem, seja ele adulto, acontece com jovens também, acontece, né? Isso é um problema que precisa ser ter a ajuda, né? A disfunção sexual, e no homem, a mais comum bom, dependendo da idade, a disfunção erétil, né? É um sujeito que ele é incapaz ou de ter ereção ou de manter ereção o tempo suficiente para ele ter uma relação sexual.
Não é o tempo da parceira, né, o parceiro ter orgasmo ou não. Isso não tem nada, são coisas diferentes. É o tempo que para ele seja satisfatório para que ele tenha uma relação sexual. Essa é a definição da disfunção erétil. Você pode aí ter um fundo psicológico exclusivo, ou um fundo orgânico, né, exclusivo, ou uma mistura dos dois, né? Em geral, nos mais jovens é de fundo emocional e nos mais velhos é de fundo orgânico. Aí que entra um tratamento conjunto, né? Às vezes ele procura o médico e, na verdade, ele precisa de um psicólogo. Sim, precisa do acompanhamento psicológico para a gente poder perceber o que ele está buscando realmente, né? O quanto ele se sente, de repente, inseguro ou pressionado, como que foi a introdução dessa pessoa na questão sexual em si, como se foi colocado na família ou no grupo, como que a pessoa lida com a sexualidade em si. Como o Dr. Luiz bem colocou, a sexualidade ela é da esfera do afeto, né, e não só do genital, do sexo em si. Então a ajuda psicológica ela pode ressignificar toda essa questão e trabalhar a insegurança, a ansiedade, e a pessoa vir a não precisar mais recorrer à medicação com tanta frequência assim. O que a gente vê assim, é como talvez nós mesmos, né? Eu como mais velho de vocês aqui, talvez até mais, né? A gente nunca escuta falar de sexualidade ou fala de como fazer, como viver a sexualidade. Na família a gente não escuta, na escola a gente não escuta, na faculdade a gente muito menos, né? Médico, então, a gente estuda como se fosse assexuado, né? Você nem fala disso. E, enfim, então a sociedade, ela vive isso, ela te empurra isso para você engolir, mas ela não te explica o que você tem que fazer com isso. Não fala, né, de uma forma aberta, clara. Vai gerando essas grandes dificuldades, vai gerando essas questões de desempenho, o que o outro está achando de mim, se eu desempenhei bem, se eu fui bem, se eu não fui. A mulher, se o meu corpo está assim, está assado. Então, e vai criando essa dificuldades entre as pessoas, que na realidade eu acho que bastava um pouco mais de informação, um pouco mais de espontaneidade entre as pessoas, para que pudesse ter uma vida sexual um pouco mais feliz, sem tanta cobrança, sem tanto compromisso, né? Tarefa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E eu acho que a base disso era não ter informação. Na verdade está faltando informação e maturidade, né? Pela falta de informação. De informação na escola, você em casa. Você demora mais para amadurecer, né? Você demora mais tempo. E como hoje sexo é algo do consumo, né? Esse consumo mesmo, então vai ficando mais difícil de você entender isso, né? Vai virando um compromisso que você é obrigado a agir dessa forma. Se você não agir daquela forma X, você está fora do grupo, você está fora do mercado, e aí você perde valor. E outra questão, que esse assunto, né, até hoje, né, hoje a gente vive tanto, fala-se tanto, mas ainda é um tabu. Por exemplo, a pessoa que tem um problema, admitir que precisa de um médico ou precisa de um psicólogo para resolver aquela situação, né, a palavra impotência ainda é uma questão, né? Uma questão... Fere o orgulho masculino, ele dizer isso. E para as mulheres, não sei, talvez vocês possam dizer isso melhor, tá começando a ter a década de 80 para 90, né, a década do orgasmo, né? Se a mulher não tivesse orgasmo, ela não era madura, ela não era uma mulher realmente completa, né? Parece que é uma cobrança. Uma cobrança. Uma pressão, e não se entende essa questão do orgasmo. O homem não entende. Como é que é essa questão do orgasmo feminino, né? O homem acha que com o pênis dele está resolvido. É um mistério, né? E não tem nada resolvido, né? Sim, realmente é um perigo colocar a mulher como uma impotente também. Então, recentemente eu participei de um congresso em que está estudando um medicamento também para as mulheres. E isso é muito complicado, porque, de repente, se a mulher não está com vontade, isso é facilmente resolvido, o parceiro vai, tá aqui o teu remedinho e vamos lá, né? E isso realmente é muito complicado, porque até mesmo o conceito do que é ser impotente, se os parâmetros mudaram tanto, né, a pessoa que não é impotente, porque ela tem uma vida sexual ativa, porém tranquila, ela passa a ser vista como impotente por não atender a todas as demandas. A certos parâmetros, né? Então, a gente tem que olhar para isso também, que o parâmetro, né, mudou muito. Uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, assim, do ponto de vista masculino, se ele não tiver, tem alguns homens, se ele não tiver relação sexual todos os dias, primeiro que ele se acha que ele não está sendo suficientemente competente.
Depois ele começa a desconfiar da parceira. Se eu não fizer isso todo dia, como é que ela vai fazer? Sem perguntar para ela se ela quer isso todo dia. Aí acaba sendo uma obrigação para ele e talvez até para ela. Não, né? E talvez com certeza para ela. Certeza. Então são coisas assim, esses parâmetros precisavam ser discutidos intra-grupo, né? Cada casal, cada pessoa, discutir isso entre eles, o que é bom para cada um. E não o que a mídia quer que você faça. Buscando a qualidade. A qualidade de vida de cada um, de cada casal, de cada... Né? E, no entanto, nós vamos atrás do que a mídia manda, do que a sociedade manda, né? E essas medicações que a gente está falando hoje, eu acho que elas são, assim, fantásticas, sabe? Vieram resolver um problemão para o homem. Um problema mesmo. Em uma fase dela não souber entender, as mulheres ficam assim, muito assim, mas se você tomar o remédio é porque você não tem nenhum tesão por mim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O sujeito ele vai tomar porque às vezes ele precisa, como ele toma um remédio para pressão, ele vai tomar o remédio se tiver uma indicação para ele. O problema é que a distorção que teve do uso dessas medicações e que causaram essas... mas então você não quer nada comigo. E aí a ideia, né, de que se você está com o pênis ereto, está resolvido. E na verdade o medicamento ele não tem a ver com desejo, né? Não, nada. Ele não estimula a ereção, mas não o desejo. Mesmo porque para ele ter o efeito dele tem que ter a excitação inicial. Tem que ter. Se não começar o processo químico da ereção, né? Lá na célula do pênis, se não começar o processo químico que existe, essa medicação não faz efeito. Se você tomar um sildenafil da vida e ficar de braço cruzado, não vai acontecer nada. Você vai ter só efeito colateral, dor de cabeça, o rubor. O desejo, né? Ele não tem Agora, efeito. se não teve o estímulo, né, o contato com outra pessoa, para que essa reação química comece a ocorrer, não adianta. E a gente vê muito, clientes que compram, assim, escondido, toma escondido da parceira, não fala por vergonha, né? De medo dela achar que realmente ele não está com falta de desejo, não tá, e na verdade não tem muito a ver, né? Não tem a ver com esse desejo inicial. Teoricamente, eles escondem porque se ele falar para a pessoa que está tomando remédio desse, ele está assumindo. Parece que ele é fracassado, né? Ele está assumindo para outra que essa palavra impotente, que a gente tende a não usar, porque o sujeito não é impotente, ele não é impotente para a vida. Ele está tendo um problema de ereção, como você pode ter diabetes, como você pode ter úlcera no estômago, tá certo? Então, você não é impotente para a vida. Porque esse termo, eu acho que ele, no passado foi usado, porque a maior parte dos homens, se ele não tem uma ereção que ele considere boa, não importa que a parceira ache excelente, é o que ele acha. Se ele achar que a ereção dele não é boa, ele se achar impotente, ele é impotente para a vida. Ele está zerado, ele não faz mais nada. Existe uma faixa etária para homem, para mulher, para a diminuição do desejo, da libido? Como é que é isso? Olha, para a mulher tem na época da menopausa, com a cessação dos estrogênios, né, existe uma certa tendência dela ter um pouco menos de desejo sexual. Mas isso depende muito mais do que ela viveu do ponto de vista sexual, a vida dela, como é que foi, do que esse fato específico da menopausa. Se ela teve uma vida sexual ruim, com um parceiro que não a respeitava, ou um parceiro que era muito egoísta, autoritário, enfim, né? Se a vida sexual dela não for muito boa, ela vai colocar a menopausa como uma grande desculpa e vai encerrar. Tá? Agora, se ela tem uma vida sexual legal, com um parceiro bom e tal, vai em frente que não tem. Vai ter que usar algumas adaptações, gel, alguma coisa por causa que não tem mais lubrificação vaginal, etc. Mas o seio pode cair um pouco, etc. Mas isso não tem uma importância do ponto de vista sexual, assim, de impedimento e nem de desejo em relação ao outro. A não ser que, como te falei, se for uma vida sexual ruim, ela vai ter vergonha, uma série de coisas. Tá? E para o homem não ocorre o processo de menopausa, né? Tem o termo andropausa, que é um pouco incorreto, mas é o que se usa. No homem, a queda de hormônio não é abrupta. A partir dos 50 anos, mais ou menos, começa a cair 1% ao ano de testosterona, que é o hormônio masculino, né? Então, teoricamente, ele continua com desejo, etc., até o final da vida. E tem algumas práticas que, vamos dizer assim, não é que estimulam, mas que, por exemplo, a prática de exercício físico, alimentação saudável, tudo isso contribui também, né? Se a pessoa não se cuida, com certeza ela vai ter problemas mais rápido. Vai ter mais rápido. A gente vê muita pessoa de idade aí reclamando que não consegue ter relação, etc. Às vezes é por não ter estrutura física para ter.
Ele se condiciona numa posição só, de um jeito só, que ele tem que fazer daquele jeito. Então a pessoa cansa antes de ter o orgasmo, que é ou a ejaculação, que é uma adaptação que ocorre com a idade, né? Então ele cansa e perde a ereção, ele acha que ele está com disfunção erétil. E não é, às vezes ele só cansou, né? Ele não conseguiu fisicamente continuar o ato sexual só. E mulher, aí tem as outras coisas, mulher por questão de não ter lubrificação vaginal, né? Achar que está muito feia, que sexo não é mais para a idade dela, aí vem uma... Na verdade, a cabeça manda muito nisso, né? Manda, principalmente a da mulher, né? 100%. E outro grande inimigo hoje das mulheres é o estresse. A mulher com essa tripla jornada aí de trabalho, né? Trabalho fora, trabalho em casa, cuidar de várias coisas. Esposa. Isso contribui muito para que ela, né, deixe essa esfera aí da sexualidade, do sexo de lado, o que é muito ruim. Péssimo. É péssimo. Então, se ela não cuida dela mesma, né, aí vem essas coisas que o doutor até falou, vai se achar feia, aquela coisa toda, e acaba perdendo uma parte da vida que é saudável e importante para todos nós. Aí você vê, é uma fase em que a mulher, por exemplo, ela deixou de menstruar, então ela não vai ter mais esse intervalo que ela tem que parar. Tem que parar não, a maior parte para porque acha desconfortável, né? Não é que é proibitivo. Mas ela não vai ter, os filhos em geral já estão mais crescidos, né? Não vai ter mais a menstruação. Então ela se libera de algumas coisas que, teoricamente, ela poderia aproveitar melhor a vida a dois. Agora vai depender do que ela viveu antes, né? Se ela viveu a vida dela antes desse ponto de vista muito ruim, eles vão se distanciar. A gente vê muito isso, né? Algumas mulheres que parece que a vida muda depois da menopausa, fica até melhor. Porque ela está numa fase de maturidade, que ela já está com os filhos criados, às vezes já se aposentou. E, na verdade... financeiramente, às vezes já atingiu aquilo que ela queria, né? Em termos de trabalho, financeiro, e até com o parceiro. Agora, saber usar disso para que essa vida continue boa até para frente... Aí é de cada um, né? Aí cada um tem que se conhecer um pouco, né? Tem que para aproveitar essa fase, e não como a gente vivia antes. Menopausou, acabou, pode esquecer. Tá certo. Muito obrigada a todos pela presença, pelas informações. Muito obrigada. Nosso programa fica por aqui. Espero que você aí de casa tenha tirado todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Nós voltamos na semana que vem com outro tema em pauta. Até lá!